Em um sábado à tarde, meu amigo Marcos e eu nos reunimos na minha casa para encerrar um trabalho escolar, como já havíamos planejado. Enquanto isso, minha mãe estava organizando uma venda de garagem e pediu que subíssemos no sótão para pegar alguns itens que poderiam ser vendidos por um bom preço. Quase nunca íamos lá, pois o lugar estava cheio de coisas antigas que pertenceram aos meus avós e bisavós, que moraram na casa antes de nós. Por isso, o sótão tinha um ar um pouco sombrio. Apesar das minhas hesitações, imaginei que toparíamos com ratos e insetos e muita poeira acumulada ao longo dos anos. Passamos horas revirando o local e encontramos alguns objetos sem grande valor. Livros com páginas faltando, 2 celulares antigos, um ferro que parecia pesar uns 5 quilos e alguns discos que meu pai havia comprado há tempos e deixados esquecidos em uma sacola, provavelmente desde o dia da compra, já que nunca vi ele escutar. Marcos comentou que era fã de algumas bandas cujas capas apareciam nos discos, então resolvi emprestar alguns para ele. Também achamos uma câmera antiga. Tiramos uma foto para testar se ainda funcionava e a colocamos junto com os outros achados. No final, entregamos tudo para minha mãe e voltamos para o trabalho da escola. Foi muito exaustivo, mas, após 2 horas, conseguimos finalizar. Já faz exatamente 1 semana desde o último encontro que tive com Marcos. Naquele dia, a polícia apareceu em minha casa e começou a me fazer perguntas sobre ele e sobre onde eu estive na noite anterior. Não tive escolha a não ser responder. E quando tentei entender o motivo daquelas perguntas, fui completamente ignorado. Achei estranho, mas decidi não dar muita importância, porque poderia muito bem esclarecer tudo no dia seguinte. No entanto, isso não aconteceu. No dia seguinte, ele não apareceu na escola. Então, decidi ligar para a casa dele, para saber o que tinha acontecido. Sua mãe atendeu a ligação, mas quando perguntei por ele, ela ficou em silêncio por alguns instantes e desligou o telefone. Imaginando que pudesse haver um problema na conexão, tentei ligar outras vezes, mas todas as tentativas foram em vão. Preocupado com o que poderia ter acontecido, resolvi ir até a casa de Marcos. Ao chegar, toquei a campainha várias vezes até que sua mãe, visivelmente abalada e chorando, abriu a porta. A cena me deixou ainda mais apreensivo e imediatamente comecei a perguntar o que estava acontecendo. Depois de insistir um pouco, ela me falou o que tinha acontecido. De acordo com ela, Marcos vinha agindo de uma forma estranha nos últimos dias. Passava horas trancado no quarto, raramente respondia quando ela o chamava, e nas poucas vezes em que respondia, era bastante rude. Naquela noite, ao chegar do trabalho por volta das 19 horas, como de costume, a mãe de Marcos notou algumas gotas de sangue que estavam da sala até o quarto dele. Quando entrou no quarto, encontrou Marcos deitado em uma poça de sangue. Segundo o que ela me relatou, a polícia informou que Marcos havia sido atingido por 3 facadas no abdômen e uma na cabeça. Não havia sinais de arrombamento na casa. Após ouvir sobre o comportamento estranho de Marcos nos últimos dias, a polícia concluiu que ele provavelmente estava sendo ameaçado, já que nada havia sido roubado. A possibilidade é que, ao atender a porta, ele foi atacado e morto. Antes de ir embora, a mãe de Marcos me devolveu a sacola com os discos que eu havia emprestado a ele 1 semana antes. Ainda desnorteado, voltei para casa sem conseguir entender por que alguém faria algo assim. Marcos nunca deu motivos para que alguém odiasse a ponto de cometer tal ato. Abalado e ainda em choque, passei o dia ouvindo os discos que eu tinha emprestado para ele. Alguns eram bem ruins, enquanto outros eram razoavelmente bons, talvez pela grande diversidade de estilos. Pelo visto, meu pai tinha um gosto musical bem variado. Um dos discos, em particular, chamou minha atenção. Diferente dos outros, ele não tinha capa e o som era extremamente baixo.
Com algum esforço, consegui distinguir a palavra morte repetidas vezes, o que me levou a classificá-lo como mais uma daquelas músicas de rock pesado. No dia seguinte, ao voltar da escola e ir para o meu quarto, encontrei a câmera que havíamos entregado à minha mãe, junto com outras coisas que ela aparentemente não conseguiu vender. Fiquei olhando para ela por alguns instantes e me lembrei da foto que eu e Marcos tiramos na última vez que nos encontramos, aquele dia no porão. Decidi ir a uma loja próxima para revelar a foto. Pouco tempo depois, o atendente retornou com a foto revelada. Enquanto voltava para casa, notei algo estranho na foto. No fundo da imagem havia uma garota de cabelos pretos caídos sobre o rosto. Tomado pelo desespero, apressei-me para chegar em casa. Minha mente estava um turbilhão. Eu queria acreditar que se tratava de um simples borrão, que aquilo no fundo era apenas um erro na imagem. No entanto, a foto foi incrivelmente nítida e eu sabia exatamente o que tinha visto. Quando cheguei em casa, mostrei uma foto para minha mãe, esperando que ela concordasse comigo e percebesse que havia algo errado. Porém, para minha surpresa, ela pediu que eu me acalmasse e afirmou que na imagem só tinham Marcos e eu. Ao contar o que eu via, ela ficou me olhando, provavelmente achando que a morte de Marcos estava afetando minha saúde mental, e sugeriu que eu precisava descansar. Perguntou se eu queria que ela faltasse ao trabalho para ficar comigo, mas eu disse que não era necessário e que estava bem, o que não era verdade. Fui para o meu quarto e continuei olhando a foto, e nada tinha mudado. Fiquei fixando olhando a foto por alguns minutos, até pegar no sono. Acordei no meio da noite e fui no banheiro. Por um breve instante, eu finalmente havia esquecido da foto e da morte de Marcos. No entanto, ao olhar para o espelho, algo estranho chamou minha atenção. Na janela eu consegui ver um rosto que, sem dúvida, não era humano. Quando olhei diretamente para a janela, não havia nada ali. Por um momento fiquei aliviado, achando que era apenas minha imaginação. Mas, logo depois, o medo tomou conta de mim ao pensar que aquilo poderia ser real. Não tive tempo para processar isso, pois senti a mão da minha mãe em meu ombro e a sua respiração suave sobre minha cabeça, o que trouxe uma sensação de conforto imensa. Só aí me lembrei de que ela não estava em casa. Corri desesperado, sem prestar muita atenção no caminho, o que acabou fazendo com que eu caísse. Despertei em um hospital, com minha mãe dormindo em uma cadeira ao meu lado. Quando me movi, ela acordou, me abraçou chorando e me contou que me encontrou desacordado e com um ferimento na cabeça. Em seguida, eu disse o que havia acontecido. Com medo de que ela duvidasse da minha saúde mental, me vi obrigado a mentir, dizendo que não lembrava, o que era bem plausível, já que eu tinha batido a cabeça. Na manhã seguinte, fui liberado e depois de ouvir as orientações e alertas do médico, seguimos para casa. Ao deixar o hospital, comecei a ver com frequência uma garota de cabelos negros e cada vez que via, ela parecia estar mais próxima. No dia seguinte, comecei a ouvir passos e sussurros durante a noite. Aquilo começou a afetar seriamente meu psicológico, a ponto de eu não conseguir mais sair de casa ou conversar com ninguém. Comecei a suspeitar que algo semelhante ao que aconteceu com Marcos estivesse acontecendo comigo. Fiquei refletindo sobre o que teria desencadeado isso, e então me lembrei dos discos que havia emprestado ao Marcos e que agora estavam comigo, especialmente um deles, que continha um conteúdo estranho, com palavras que eu não conseguia entender. Decidi procurar por mais respostas e, ao ouvi-lo novamente, ouvi claramente a palavra morte, desta vez em um volume alto e nítido. Isso me causou uma sensação de angústia profunda. No mesmo instante, ouvi passos atrás de mim e, em um impulso, perguntei em voz alta se era minha mãe. Os passos se aproximaram rapidamente até pararem bem perto de mim. Sem saber o que fazer, peguei o disco e o lancei contra a parede, quebrando-o. Imediatamente senti uma sensação de alívio.
Encorajado, olhei para trás, mas não havia ninguém ali. Por um momento senti que tudo havia terminado, que o que quer que fosse havia sido destruído junto com o disco. Ou pelo menos foi isso que eu pensei até encontrar minha mãe morta, esfaqueada. Ela estava segurando uma câmera e tinha uma foto.